Durante essa crise, o distanciamento social tem se mostrado a maneira mais eficaz de atrasar o avanço do Covid-19, para que a gente possa tratar o maior número de pacientes que foram severamente afetados pela doença. A Famic Technologies, em parceria com a Exio Tecnologia, quer ajudar o máximo possível para que as empresas trabalhem junto com seus governos e produzam ventiladores mecânicos para os diferentes sistemas nacionais de saúde. O objetivo desse vídeo é mostrar rapidamente como simular um respirador artificial no Automation Studio, a fim de fortalecer as evidências de testes experimentais desenvolvidas em simuladores que permitirão acelerar o processo de desenvolvimento desses equipamentos, especialmente para profissionais como nós, que não são especializados no desenvolvimento de equipamentos médicos. Se sua empresa possui Automation Studio, compartilhe este vídeo com as pessoas que usam. E se você não tiver o programa, provavelmente alguma escola perto de você deve possuir a versão educacional. O arquivo deste vídeo estará disponível para baixar no fórum da Famic e é compatível com a versão 6.2 SR2, profissional, educacional ou corporativo. Observe que este modelo de ventilador mecânico não se baseia em nenhum modelo existente em particular. Este modelo é simplificado e serve como um guia para ajudar você a criar seu próprio ventilador. Sua função principal é inserir mecanicamente uma mistura de ar e oxigênio. Agora nesse diagrama, podemos identificar a parte funcional do circuito pneumático. Aqui usamos dois cilindros pneumáticos, vamos ver o porquê disso mais à frente, e um conjunto de válvulas reguladoras. O ar é injetado nos pulmões, e eles são modelados como se fossem acumuladores. A principal dificuldade em projetar o ventilador está na regulação do volume e na pressão de ar injetado nos pulmões. Para a solução de acionamento do sistema, nós optamos por um sistema hidráulico. No entanto, isso pode ser resolvido com um sistema elétrico ou um sistema pneumático. Tudo depende da solução final. Outra função importante do ventilador mecânico é a mistura entre o ar e o oxigênio, que deve ser feito de maneira precisa. O circuito para a mistura que temos foi feito com a biblioteca de componentes pneumáticos, e é importante saber que para cada circuito pneumático você pode selecionar um gás diferente. Em um selecionamos o ar e no outro selecionamos o oxigênio. Também consideramos a mistura dos dois gases, já que o programa simula exatamente a mistura dos dois. Assinalamos a mistura as propriedades de ar simplificado. Para o circuito que fornece o oxigênio, cujos componentes pertencem ao grupo funcional chamado ajuste de oxigênio ou alimentação de oxigênio, selecionamos como gás o oxigênio. Da mesma maneira, para o circuito que fornece o ar, cujos componentes estão dentro do grupo funcional chamado ajuste de ar ou alimentação de ar, é atribuído como gás o ar. Agora vamos ver como regular os controladores. Para o controle do circuito executar os diferentes comandos, temos um painel de controle simplificado. Através dos componentes da biblioteca IHM, foi possível construir o nosso próprio painel. É importante saber que para o circuito se comportar de forma realista, é necessário que o comportamento dos componentes sejam configurados de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante desses componentes. No Automation Studio, caso você não tenha os catálogos do fabricante, você pode configurar as curvas de desempenho para cada componente. Por exemplo, nessa válvula direcional você pode configurar as curvas de fluxo, curvas de queda de pressão e até mesmo vazamentos. Então, se você conhecer as especificações técnicas dos componentes que você vai utilizar no Automation Studio, você pode implementar elas nos componentes do próprio Automation Studio. Agora, em relação à simulação dos pulmões, que obviamente não são componentes industriais, são utilizados 3 acumuladores. Na entrada de cada acumulador foi inserido um orifício, e cada orifício pode variar a pressão conforme você varia o diâmetro dele. Para o restante do circuito, utilizamos alguns valores padrões e outros valores que encontramos na literatura médica.
Caso você queira uma simulação ainda mais realista, você vai precisar consultar mais dados da literatura médica. É importante saber que as vias respiratórias do corpo não se comportam exatamente como os dutos do circuito pneumático modelado nesse projeto, mas essa abordagem pode ser útil dependendo do que você deseja obter com a simulação. Como podem ser vistos nos gráficos, um resultado bem realista pode ser alcançado com essa simulação. Agora eu gostaria de falar o que nos motivou a usar 2 cilindros pneumáticos para empurrar mecanicamente o ar para dentro dos pulmões do paciente. A razão é que nesses tipos de máquinas existem 2 tipos de controles principais. Deve-se controlar o ar e a pressão enviada para dentro dos pulmões. Em respiradores reais, existem outros tipos de controles que seguem princípios bem parecidos com esse que a gente está apresentando aqui. Olhando para os cilindros, podemos ver que eles têm diâmetros diferentes. O cilindro superior, para o controle de pressão, tem diâmetro de 50 mm, enquanto o inferior, para o controle de volume, tem diâmetro de 112 mm. Ao iniciar a simulação, podemos observar que a válvula 53 assume uma posição para exercer o controle de volume. O cilindro que está na parte inferior descarrega o ar e o envia para dentro dos pulmões. Se mudarmos bastante o controle de pressão, observamos que a posição da válvula 53 muda e redireciona o fluxo do cilindro superior para os pulmões, e o fluxo do cilindro que está na parte inferior vai para a válvula de escape. Durante o recuo dos 2 cilindros, existe uma válvula de retenção que abre e permite a realimentação dos dois novamente. Também é importante mencionar como foi feito o link mecânico entre o cilindro pneumático e o cilindro hidráulico. Neste caso, um link mecânico foi feito com a ajuda do gerenciador de mecanismo. Ao lado esquerdo do gerenciador de mecanismos, é possível ver como é constituído o mecanismo. E ao lado direito, podemos ver no visualizador de mecanismos a cinemática do mecanismo. No mecanismo, o cilindro P2 representa o cilindro pneumático que controla o volume, e o cilindro P1 representa o cilindro que controla a pressão, e o cilindro H7 representa o cilindro hidráulico que aciona os 2 cilindros pneumáticos de maneira sincronizada. Os links entre os cilindros e a estrutura fixa são do tipo pivô e fixação. Agora podemos ver como os cilindros se movem utilizando esse mecanismo. O último ponto que resta para ver está relacionado à lógica de controle do sistema e também à regulagem para controlar a porcentagem de ar e oxigênio que são enviados para os pulmões. Para a lógica de controle, foi utilizado o sistema Graph7, que permite controlar as variáveis booleanas e reais. Essas variáveis estão linkadas diretamente ao comportamento dos solenoides das válvulas direcionais. Cada variável booleana tem um estado. Se for 1 é verdade, se for 0 é falso. O estado de cada variável varia de acordo com a programação que temos nas etapas do Graph7. Por exemplo, aqui na etapa 6, vemos que a variável de aspiração vale 0, que é o valor de uma variável nula, e o solenoide da válvula está desativado, então a válvula direcional vai se colocar em uma posição específica. Do outro lado, a variável mix, mistura em inglês, quando é verdadeira, muda a posição da válvula e o ar vai para o misturador. Em função do fluxo que passa através do misturador, usando um controlador, que é o segundo método, é enviado um sinal real à válvula direcional proporcional, de acordo com os valores de porcentagem encontrados nos botões do painel de controle.
Então, este módulo nos permite controlar as válvulas do sistema. Ao iniciar a simulação, vemos que o Graph7 está bloqueado na etapa inicial. O estado inicial das variáveis determina a posição das válvulas quando a simulação for iniciada. Agora iniciamos o sistema, e vemos que o Graph7 passa para o próximo estágio, e certas variáveis alteram seus valores. Com isso, a posição da válvula direcional muda e faz a regulagem para controlar a mistura de ar. Agora vamos ver como simular a regulação de diferentes variáveis do circuito. Por exemplo, o controle de porcentagem de oxigênio ou o controle de enchimento dependendo da pressão ou volume. Para conseguir isso, usamos alguns componentes chamados controladores. Aqui, por exemplo, vemos o controlador associado à mistura de ar. A saída para esse controlador envia um valor para a válvula proporcional que vai posicionar-se de acordo com esse valor, com o objetivo de controlar a quantidade de oxigênio na mistura de ar. Cada controlador, para funcionar, leva em consideração um valor de entrada. Este valor é fornecido através do painel de controle. O botão oxigênio controla o valor de entrada do sistema de mistura de ar. O botão volume controla o valor de entrada do controlador de volume. E o botão de pressão controla o valor de entrada do controlador do sistema de pressão. Para usar os controladores, você precisa definir a escala do sinal. Por exemplo, dependendo eles são usados em Pascal, ou milímetros de água, ou milímetros de mercúrio. A escala do sinal é diferente no controlador. Neste projeto, temos 3 controladores, um controlador de volume, um de pressão e um controlador de porcentagem de oxigênio na mistura. Vamos olhar mais a fundo o controlador que determina a porcentagem de oxigênio. Nas propriedades do controlador que vemos, existe uma equação que determina seu comportamento. Essa equação usa o valor de saída do botão porcentagem de oxigênio, chamada HMI6, e este valor será comparado com a taxa entre ar e oxigênio na mistura do circuito, de maneira que a porcentagem de oxigênio no circuito seja igual ao sinal de entrada. Usamos sensores para medir o fluxo padrão em relação à pressão atmosférica, porque o fluxo comprimido é diferente e pode variar entre o ar e o oxigênio. Ao iniciar a simulação, podemos ver no gráfico de cima a pressão nos pulmões em verde. No gráfico abaixo, olhamos a quantidade de fluxo de ar colorido de azul e o oxigênio colorido de verde. Se alterarmos a porcentagem de oxigênio no painel de controle, observamos que os valores do fluxo de ar e oxigênio são ajustados de acordo com este valor. É importante lembrar que esse modelo foi feito com valores genéricos encontrados na internet, mas as ordens de magnitude são respeitadas. Seu próprio modelo deve ser ajustado usando os dados mais realistas baseados na literatura científica. Por exemplo, para simular os pulmões, foram utilizados no projeto 3 acumuladores de 1 litro. Também, os valores de frequência de porcentagem de oxigênio na respiração, pressão e volume devem ser configurados com base na literatura científica. Nós, da Exto Tecnologia, em parceria com a Famic Technologies,
Esperamos que essa demonstração possa ajudar os usuários do Automation Studio e participantes da indústria a projetarem novos ventiladores mecânicos nesses dias de urgência. Agradecemos sua atenção e gostaríamos de desejar muita saúde.